Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Jean e nós vamos começar nessa videoaula o módulo de heresiologia do curso básico de teologia pelo Instituto Teológico Bethesda. E o capítulo que nós estudaremos hoje será o capítulo de número 5, na página 76, que vai falar sobre o mormonismo. Meus irmãos, o fundador da Igreja Mórmon, conforme nós conhecemos, foi Joseph Smith, e certa feita ele teve uma visão, na verdade duas visões que foram, vamos botar assim, um divisor de águas para a fundação dessa igreja que nós estamos estudando agora. E a primeira visão, apareceu para ele o pai e o filho, e o pai e o filho começaram a denunciar as falsidades de todas as igrejas. Nessa aparição, ele relata que o pai e o filho apareceram a ele e num diálogo, numa conversa, eles mencionaram e falaram a ele a falsidade, olha que interessante, de todas as igrejas. Com isso, Joseph Smith ele fica preocupado, fica triste com as igrejas que ele pertencia e que ele visitava. E aí o tempo vai passar e ele tem uma segunda visão. A visão que ele tem, e ele vai dizer, é que apareceu para ele um anjo por nome de Moroni, que havia vivido naquela região onde ele estava morando há uns 1400 anos atrás. E esse anjo, ele começou a palestrar com ele, conversar com ele, e nessa visão ele vai dizer que Mormon, que era pai desse anjo Moroni, era um profeta que viveu naquela época e que ele havia registrado a história do seu povo em placas de ouro. E ele dá a localização, que as placas estavam no pé de um monte, e a história vai dizer que Joseph Smith procura essas placas e encontra-as, e ele começa a traduzir essas placas de ouro, tá? Que essas placas eram de ouro, e a história vai dizer que ele coloca essas placas novamente no lugar, e daí ele traz uma tradução, antes de colocar as placas no lugar, ele traduz o que aquelas placas queriam dizer. E ele traduziu e escreveu o livro de Mórmon. Daí em diante, irmãos, as pessoas começaram a aceitar Joseph Smith, começaram a acreditar que Joseph Smith, ele era um profeta. Ele era alguém que tinha as revelações, por causa desse anjo que apareceu para ele em visão por nome de Moroni, dizendo que o seu pai, né, Mormon, era um profeta e que tinha escrito nas placas de ouro a história do seu povo. E com a tradução dessas placas, Joseph Smith ele escreve o livro de Mormon, que era do profeta, e as pessoas passam a acreditar nele, passam a dar crédito a ele como profeta. E a história vai dizer que quando as pessoas acreditam nele como profeta, acreditam que ele é um enviado, ele funda a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Joseph Smith, depois que todos o aceitam como profeta, ele funda a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. E a história vai dizer, e o livro continua nos a relatar, a história, que com o decorrer do tempo a igreja permaneceu, só que chegou uma hora que Joseph veio a falecer e houve uma divisão na sua igreja. Houve uma divisão. Um dos seus seguidores, ele acreditava fielmente que Joseph era um profeta enviado e dá a continuidade na igreja Mórmon. E a outra parte fica com o filho de Joseph Smith, que ele muda o nome da igreja
de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para a Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Últimos Dias. E isso é interessante. E aí essa igreja até hoje continua, e a igreja do seu fiel seguidor continua como Igreja dos Mormons, por causa do pai do anjo Moroni, o profeta Mormon, segundo a visão que Joseph Smith teve. Irmãos, é um resumo simples da história. Os irmãos vão pegar o livro no capítulo 5, na página 76, e vai estudar. Bom, os Mormons, irmãos, eles acreditam, vamos falar agora sobre Jesus. Eles acreditam que Marta, Maria Madalena eram esposas de Jesus. E eles também afirmam que a história que é nos relatada no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 2, sobre a história das bodas de Caná, eles acreditam que Jesus estava ali e que realmente multiplicou, transformou a água em vinho, só que ele transformou essa água em vinho no seu próprio casamento. E a igreja dos Mormons não acredita que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. Não acredita nisso. E nós vamos ver que os Mormons, por diferente de nós, eles têm o seu livro, não é a Bíblia, então nós podemos declarar que eles não têm respaldo nenhum na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Nós vamos ver na página 79, que eu estou aqui com o livro, irmãos, os livros dos Mormons. No livro nós temos o primeiro livro de Nefi, segundo livro de Nefi, livro de Jacó, livro de Enos, livro de Jarom, livro de Oni, as palavras de Mormon, livro de Mosiá, livro de Alma, livro Elamá, terceiro livro de Nefi, quarto livro de Nefi, livro de Mormon, livro de Esté e livro de Moroni. Então essa é a classe, né, a estrutura do livro dos Mormons, o que eles acreditam. Então, irmãos, essa é uma videoaula simples, basicamente tratando superficialmente da igreja dos Mormons. Eu peço aos irmãos que venham estudar, que eu tenho certeza que vocês serão mais edificados. Deus abençoe as vossas vidas. Um forte abraço do Pastor Jean. Espero que você tenha gostado da videoaula. Deus abençoe.